E é meu convidado Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Começando naturalmente por esta noite, dia e noite eleitoral. Há uma mudança de governo. O que é que isto pode provocar em termos de reação dos mercados em relação a Portugal? Esta manhã tivemos uma inversão. A Bolsa Portuguesa acabou por abrir em contraciclo, pela positiva, mas para já não conseguiu resistir durante muito tempo. Mas o que é que se pode esperar a curto, médio prazo dos mercados, nomeadamente as pressões sobre a economia portuguesa, naturalmente que vão estar centradas na tal execução de que tanto temos falado? Exato. Eu penso que esta reação inicial tem a ver com o facto de se terem criado ontem as condições para que se forme um governo através de uma coligação com uma maioria absoluta e que, portanto, tenha o caminho aberto em termos de implementação das medidas a que o país se propôs. E, portanto, esta reação inicial reflete única e simplesmente isso. Estão criadas as condições. No curto, médio e longo prazo, temos que esperar para ver se, de facto, o governo formado terá a capacidade a capacidade de implementação e de fazer com que das medidas. De execução com sucesso das medidas a que se foram propostas e que essas medidas tragam os resultados que são esperados. Partidos à parte, olhando de fora para o país, era melhor, e sabendo que a tarefa é muito difícil daqui para a frente, era melhor a manutenção de José Sócrates, depois de tudo o que aconteceu, ou era melhor mudar o governo, independentemente da cor que ficasse à frente? Eu penso que, ignorando a gestão que foi feita por José Sócrates, pelo seu governo, até à data da sua demissão, portanto, ignorando todo o processo eu não de especifiquei, gestão. Pedro, desculpa, mas naturalmente falando perante os mercados. Certo. O que é melhor para os mercados? Os mercados, naturalmente. Ignorando a gestão que foi feita até à data da demissão, eu penso que a manutenção seria o pior resultado possível. Era difícil a José Sócrates continuar a convencer. José Sócrates já teve, enquanto em funções, várias oportunidades de anunciar medidas, e fê-lo repetidas vezes, e deu também provas de não ter a capacidade que é necessária neste momento para a implementação de medidas de austeridade que foram várias vezes anunciadas e que por várias vezes foram quebradas e não implementadas como anunciadas, ou pelo menos como o Governo fez crer que iria ser anunciado. E, portanto, dois piores cenários, a meu ver, para os mercados neste momento seria ou a manutenção do Governo atual ou uma situação de pouca clareza em termos de votação, onde fosse difícil a formação de um governo com uma maioria absoluta clara. E, portanto, em meu entender, felizmente, foram criadas as condições para que se forme um governo com uma maioria absoluta clara e, portanto, tenha condições para poder implementar as medidas de austeridade e que possa depender só de si ou só da coligação para realizar, de facto, com sucesso a implementação do plano do governo que está em larga escala já estabelecido pelo FMI, pelo Fundo Europeu e o Banco Central Europeu. Algumas manchetes internacionais davam conta, nomeadamente de jornais económicos, e a manchete era mais ou menos esta: crise derruba Partido Socialista, ou crise derruba José Sócrates. Foi só a crise que acabou por ditar o resultado destas eleições? Eu penso que não. E em primeiro lugar, há que referir que a crise deu-se, não foi qualquer coisa que tenha surgido externamente a Portugal. A crise foi, em larga medida, resultado da gestão do governo de José Sócrates até à data. E, portanto, naturalmente que quando os portugueses votam, terão esse peso em cima de facto, escolher a continuação de uma gestão que conduziu o país à situação difícil em que se encontra atualmente. E, portanto, naturalmente tem grande influência o trabalho desenvolvido nos últimos 6 anos. Pedro, olhando para a pergunta que é para €1 milhão, que é quem será o futuro Ministro das Finanças português? O Económico avança 2 nomes,
de Vítor Bento e também João Duque como sendo as pessoas mais bem posicionadas, eventualmente, para assumirem o cargo. Parece-te que são nomes suficientemente fortes, isto, penso que por currículo, e também te coloco essa questão, penso que será, ou pelo menos apresentam currículos interessantes, sim, mas serão nomes suficientemente fortes para avançarem. Sem dúvida. Temos um currículo mais, com uma componente académica mais forte e depois de Vítor Bento com talvez mais uma combinação do ponto de vista prático de trabalho com vários cargos de relevância e com uma formação académica também bastante forte na área da economia e, portanto, são sem dúvida, enfim, dois currículos muito interessantes que vão ter que ser, perdoa-me a expressão, espremidos ao máximo, caso seja um destes dois nomes a avançar, vão ter que usar ao máximo os seus currículos para conseguirem estar à altura das exigências que lhes vão ser impostas neste cargo com a pasta das finanças, neste futuro que se avizinha ser bastante difícil. Sem dúvida, e é uma responsabilidade neste momento. Há quem diga que é um segundo primeiro-ministro. Mais do que nunca vai ser um segundo primeiro-ministro. É onde todos os olhos vão estar postos neste momento e é quem cumpre, de facto, grande parte deste trabalho de consolidação orçamental e, portanto, todos os olhos vão estar postos neste Ministério e é fundamental que, de facto, quem venha a liderar o Ministério seja alguém que tenha capacidade para... E precisa, acima de tudo, nesta altura, penso que, e falando naturalmente também enquanto cidadão, acho que é essencial e gostaria de saber se é essa a tua opinião também, que seja alguém ainda mais responsável e alguém que tenha capacidade para conseguir executar aquilo que vai ser preciso pôr em prática. Desde logo a tolerância zero ao nível da execução orçamental e víamos nesta reportagem, por exemplo, ainda ter a capacidade ou a criatividade, se lhe quisermos chamar, de conseguir arranjar outras formas de, perante e cumprindo o memorando da Troika e todas as medidas que foram definidas ou pré-definidas, conseguir ainda arranjar outras que permitam colocar a economia no caminho do crescimento, que é sempre uma tarefa muito difícil. Sim, até porque as medidas impostas pela Troika são medidas, sobretudo, e focadas na consolidação orçamental e com um grande peso no corte de custos, naturalmente, porque a Troika faz um financiamento a Portugal e, portanto, quer, com o maior grau de certeza possível, criar as condições para que esse financiamento lhe seja reembolsado nos prazos previstos e, portanto, o rigor e a capacidade de execução sejam talvez os dois pontos fundamentais que o Ministro das Finanças precisa de ter para conseguir, com sucesso, dar a volta a esta situação muitíssimo difícil em que se encontra atualmente. Pedro, muito obrigado pelo teu comentário nesta segunda-feira, o primeiro dia após a eleição de Pedro Passos Coelho.